Eu espero que sim. Gente, já peguei o meu cafezinho aqui, porque hoje a gente vai conversar. Seguinte, gente, hoje a gente vai retomar um quadro que ficou meio abandonadinho aí, né, por mim, por nós, que foi o vídeo de leituras do mês. Eu confesso pra vocês que eu tentei gravar algumas vezes, mas, gente, nada me agradava, entendeu? Tipo, o que eu falava não me agradava, o cenário, a edição, não sei, não tava gostando. E aí tentei gravar outras vezes, acho que eu tentei gravar esses vídeos umas 3 ou 4 vezes, gente. Me arrumei toda e tudo mais, não deu certo. Mas hoje vai dar certo. Vai dar certo porque nós estamos bonitas, nós estamos com o nosso cabelo finalizadíssimo, as nossas unhas lindíssimas com esse vermelho de boneca de luxo e o nosso crochê. Inclusive, gente, isso aqui é uma peça que eu mesma fiz, tá? Produção de Rebecca's Crochê, aquela. Então, gente, vamos lá, né? Vamos ao que interessa aqui, ao que importa, que são as leituras. Eu vou dividir, como vocês já viram aí, né, na thumb, que eu vou dividir os lidos em 2 meses, tá bom? Porque eu acho que se juntasse era melhor, né? Porque não tem muitas leituras assim pra comentar. E também porque senão ia ficar muita pendência, né? Então, para ir logo agilizando, eu resolvi juntar esses 2 meses, certo? E aí, a gente vai começar. Não vou falar aqui por ordem de lido, porque eu não lembro. Só vou falar assim a ordem, tipo, o que foi lido em abril, o que foi lido em maio, certo? Então, a primeira leitura de abril foi Viagem ao Centro da Terra. Caiu do Viagem ao Centro da Terra, um livro do Júlio Verne. É um clássico, né, gente, da ficção científica e da aventura. É um livro onde o Júlio Verne foi, assim, se emergiu muito, né, tanto que é o centro da Terra. E do que se trata? Aqui a gente tem um professor, que é o Lindenbrook, e o seu sobrinho Axel. O Lindenbrook, ele é uma pessoa muito persistente, e quando ele entra ali na neurose de dizer assim, que as coisas foram feitas assim, elas vão ser feitas assim. E aí, ele descobre meio que um enigma que mostra que é possível chegar ao centro da Terra. E o seu sobrinho, o Axel, ele não gosta muito da ideia do tio ficar muito fissurado com isso, sabe? Mas ele acaba descobrindo certas coisas e eles vão embarcar nessa aventura junto de um estrangeiro. Ele chama sempre os estrangeiros, inclusive eu acho que isso é como é que eu posso dizer? Uma marca do Júlio Verne, né? Ele sempre chama o estrangeiro, geralmente, né? Pelo menos nos que eu li. Pelo país, né? Da onde eles são, né? E aqui a gente também tem um, só que eu não me lembro de onde que ele é. Olha que maravilha, né? Assim, gente, aqui nós trabalhamos com a realidade. E aqui eles vão embarcar basicamente é isso que se trata, eles vão se embarcar nessa aventura de tentar descobrir se é possível realmente chegar ao centro da Terra e o que tem lá de fato, né? Se é tudo como algumas coisas chegaram pra eles e tudo mais, e eles vão embarcar nessa aventura. Gente, o que eu gostei aqui? Isso aqui eu acho que é um feito do Júlio Verne, em que ele faz uma história que poderia muito bem ser, sei lá, uma história de 80 páginas, ser uma história maravilhosa, não ser chata, assim, não ser, apesar de ter umas coisas assim que a gente pensa assim, se não tivesse isso aqui, tava tudo bem, mas mesmo assim não é chato, sabe? Ele consegue agregar aquilo, é incrível. Então eu achei muito legal, eu gostei bastante dessa leitura, mas eu confesso que ela me decepcionou um pouquinho, porque eu esperava mais. Eu esperava ver os animais é ótimo, né? Eu esperava que ele descrevesse mais os animais, que ele descrevesse mais, principalmente os animais, porque eu fui muito na perspectiva e na expectativa, aliás, é a palavra, do filme. Então eu queria ver isso, né? Mas não teve tanto. Mas teve algumas partes, sabe? É uma aventura sem igual, assim, sabe? Desculpa, gente. É uma aventura sem igual. E a interação, né, do Axel em tentar nos guiar no meio dessa viagem é muito divertido, né? Muito legal mesmo. Ele tenta, assim, tipo, como se fosse assim, como se ele quisesse narrar, né? Fazer um diário, vamos dizer assim, da aventura, né? E aí isso acaba sendo bem divertido pra nós, sabe? Como leitores.
Então, dito isso, eu gostei bastante dessa leitura. Mais por essas decepçõezinhas, né, assim, eu vou dar 4 estrelas pra ela. Ok. É isso, gente. Eu acho que tem muito mais coisas que podem ser mencionadas sobre essa leitura, mas, gente, eu não fiz um roteiro pra esse vídeo, eu vim gravar meio assim, na cara e na coragem, como tudo que eu faço, né? Inclusive, acho que deveria melhorar isso. Melhorar esse ponto. Mas tá bom, vamos chegar lá, né? E eu não vou mencionar porque eu realmente não lembro. Olha que maravilha. Mas, enfim, vamos lá. O próximo foi 20.000 Léguas Submarinas, que também é um livro do Jules Verne. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem, porque eu li ele em e-book, certo? E, gente, esse livro eu não tava dando nada. Eu só queria ler, entendeu? Eu só queria incluir mais uma leitura do mês, eu só queria ler e eu fui sem pretensão nenhuma, né? Júlio Verne e tal, já conheço, gostei e tal, não sei o que. E fui lendo. E, gente, eu simplesmente me apaixonei pela essa leitura. Do que se trata, né? O 20.000 Léguas Submarinas. Aqui a gente vai ter um homem que ele é chamado meio que pela marinha ali, né? Eu acho que, não sei se é dos Estados Unidos, mas é de algum país aí. Não me lembro, não vou falar aqui que eu não me lembro. Mas ele é chamado porque tem um animal que está aterrorizando os mares e que eles precisam descobrir o que é esse animal que está destruindo tudo, assim, muitos navios e tudo mais, sabe? Muitos sofreram muitos ataques, então eles precisam descobrir porque é um animal muito feroz. Aí ele sugere, né, que seja uma baleia e tal, e os homens lá do governo dizem que não é uma baleia, é uma coisa fora do comum e tudo mais. E como ele é uma pessoa que entende dessas coisas marítimas, como é que eu posso dizer? Não é vegetação, dos animais marinhos, vamos dizer assim, ele é chamado, ele é convidado para ir. E nisso ele leva um outro parceiro, o conselho, né, que é basicamente isso, um conselheiro, e junto dele vai um outro parceiro, que aí nós temos de novo, né, como eu mencionei para vocês, um estrangeiro. E, gente, aqui, e aí eles vão lá descobrir, entendeu? Vão lá descobrir o que é o negócio, entendeu? E vão lá. Quando eles chegam lá, eles sofrem um ataque muito feroz, e a coisa vai pro brejo. O navio que levaram eles vai pro brejo, mas eles são resgatados, né? O homem, que eu esqueci o nome dele, que maravilha, né? Do personagem principal, eu vou deixar aqui uma coisa que eu não me lembro. Junto com o conselho e o seu outro parceiro. E aí, quando eles chegam lá, eles são resgatados. E nisso, eles são resgatados por um homem, por um capitão, que ele fez um feito de como é que eu posso dizer? De fazer um submarino praticamente indestrutível, sabe? E aí, gente, eles vão embarcar nessa aventura de conhecer a vida marinha, entendeu? E, gente, acontece tantas coisas legais, tantas coisas divertidas, sabe? Coisas emocionantes, tem muita ação nesse livro. Tem coisas inusitadas, inclusive faz a gente sentir um pouco de realismo mágico, sabe? Que a leitura é isso também. E então, é um livro, assim, muito legal. Inclusive, é um favorito meu do Júlio Verne, né? Eu já li 3. Já é alguma coisa, né? Então, mais uma coisa. Inclusive, é o meu livro favorito. Então, com certeza, 5 estrelas, gente. Não tem como. Não tem. Nada foi ruim nesse livro, gente. A história é muito boa. A interação com os personagens. Até a explicação pelo qual aquele homem pensa, o professor lá, né, que ele é meio que um professor, né, ele fala bem assim pro estrangeiro, né, que acompanha eles. Mas por que, né, aliás, o estrangeiro fala, mas por que você quer continuar aqui? A gente não vai fugir e tal, não sei o quê. E ele, vez por outra, fica falando pra gente, explica pro homem, né, obviamente, e falando pra nós como leitores, né, assim, não fala diretamente como leitor, mas aí a gente, leitor, entende, obviamente, né. Fica nos lembrando de por que ele tá aceitando toda essa aventura. Por que ele tá aceitando todas essas coisas. Ai, gente, é muito legal. É muito bom, muito bom. Pra vocês verem como foi muito bom, porque eu me lembro de muito mais coisas do que eu me lembro do Viagem ao Centro da Terra. Eu tô me lembrando de várias coisas, várias aventuras aqui que aconteceu, mas eu acho que já ficou um pouco de spoiler, sabe? Então, não vou falar, mas se você gosta de aventura, de ação, com coisas marinhas, né, assim, com essa parte assim mais marítima, você vai gostar dessa leitura, tá bom? Eu recomendo. Ok? O próximo que eu finalizei a leitura em abril foi Rita Lee, uma outra autobiografia. Sim, gente, eu li uma continuação, olha que maravilha.
Eu li uma continuação sem ter lido a primeira. Eu não tinha me dado conta. Na verdade, não foi um livro, né? Assim, foi um audiobook que eu escutei no Esquilo. E aí tava lá disponível e tal. Eu falei, vou ouvir, né? Porque parece interessante, parece legal. E, gente, eu me surpreendi. Eu tinha a Rita Lee como uma pessoa muito icônica, entendeu? Uma pessoa, assim, muito forte, muito cheia de si, mas, assim, muito imponente. Mas eu não conhecia muito, assim, eu sabia, né, que ela fazia música e tal, mas eu não entendia muitas coisas, sabe? Mas, gente, fui ouvir o audiobook dessa leitura e eu me surpreendi maravilhosamente bem. Eu amei conhecer ela. Aqui nessa outra autobiografia, ela fala muito da experiência dela com o câncer, né? Ela fala muito assim desse ponto, mas ela destaca outros pontos, né, da vida dela, do que ela acredita, das certezas dela, sabe? E é muito legal, muito legal. Se vocês querem ler uma autobiografia de uma pessoa assim, que não tem muita papas na língua, que fala as mesmas coisas, e que tem meio que umas bizarrices, vocês vão gostar, sabe? Umas coisas que não são muito comuns aos homens. A Rita Lee tem disso. Então, eu achei muito legal. Inclusive, ela tem um capítulo nesse audiobook que ela faz um resumo do que foi o primeiro livro. E é muito legal e me fez querer ler o primeiro livro, né? Me fez querer ler a autobiografia, né, dele. Mas, maravilhoso. O próximo, gente, que eu finalizei em abril, foi esse livro aqui, Infanto Juvenil, Confissões de um Amigo Imaginário. Cadê? Uma autobiografia por Jacques Papi, em relato para Michelle Cuevas. No caso, a autora é ela, né? A Michelle Cuevas. Mas é em forma de uma autobiografia, esse livro, sabe? Gente, aqui, do que se trata esse livro? Aqui a gente tem 2 irmãos, um menino e uma menina, e ele aparentemente, assim, ele não é visto por ninguém. Parece que as pessoas não gostam dele, sabe? Odeiam ele, e ele não consegue entender por que as pessoas não gostam dele. E, pelo contrário, a irmã dele é uma pessoa super amada pelas pessoas, né? Super querida, e ele não consegue entender por quê. E aí, as coisas acontecem aqui, que ele descobre que a irmã dele tem um amigo imaginário, e aí ele fica chocado. E, gente, o plot desse livro, acho que vocês já devem até imaginar, mas é um livro que é muito fácil, né, de ler, é um livro infanto-juvenil, então é disso que se trata, tá? Mas, gente, é muito legal. Eu gostei muito, me emocionei muito com essa leitura, finalizando ela. Eu gostei demais. Isso aqui foi um livro que a minha sobrinha me emprestou. Me deu, na verdade, né? Ela pegou da escola dela, olha que maravilha. E ela leu e ela gostou muito. Ela falou assim, tia, a senhora precisa ler. E eu falei, tá bom, então, vou ler. Demorei, mas eu finalizei a leitura em abril dele. Eu acho que ela me deu ele ano passado. E eu gostei muito, muito, muito. Eu falei como é o nome? Não falei, né? Tá. A estrela de Rita Lee, gente, eu não vou colocar. Por quê? Porque eu não gosto de julgar a vida alheia, né? Então eu não vou dar estrela aqui, né, pra esse livro, entendeu? Eu não dou estrelas quando é autobiografia ou biografia, né? Então esse aqui, ele é uma autobiografia, mas é uma autobiografia ficcional, né? Então não tem como ranquear aí nas estrelas. Então, ai, gente, eu sou muito fácil, né, de lidar. Eu não vi nada de ruim aqui nesse livro. Esse livro é perfeito, perfeito. Um infanto juvenil facinho de ler, maravilhoso. Ele traz umas questões nessa fase, assim, da pré-adolescência, sabe? É muito presente. Ai, gente, tão legal. É muito legal. Me lembrou aquele filme que aquele ator do Deadpool faz, que é alguma coisa sobre amigo imaginário também. Não lembro o nome. Vou ver se eu deixo escrito aqui em algum lugar pra vocês sobre. Que é muito legal. Me lembrou bastante ele, né? Eu gostei muito daquele filme. E aí gostei muito consecutivamente desse livro. E com certeza vai ser 5 estrelas. Não tem como. Não tem. Eu não sei lidar com o infanto juvenil. O próximo foi Um Homem Bicentenário, que eu também ouvi ele como um audiobook. Olha que maravilha, né? É um audiobook. Gente, esse livro, eu vou dizer pra vocês que eu tinha... Como é que eu posso falar? Eu tinha uma expectativa sobre essa leitura, sobre esse livro, porque eu tinha uma memória afetiva com essa leitura, né? Com essa leitura já. Com esse filme do Homem Bicentenário. Isso, inclusive, gente, eu acho isso uma perdição. Uma perdição a gente criar expectativa com base no filme. Isso é muito ruim, tá? Muito ruim. Quando a gente lê o livro, a gente tem que ir na expectativa que é uma história nova.
Porque se a gente for com a intenção de ver as cenas que a gente viu no filme, a gente se frustra, tá? Dito isso, o que eu achei? Não fiz isso, que eu não apliquei o conselho que eu tô dando aqui pra vocês, né? Então fui cheia de expectativa de ver a menininha, né? Que quem é aí dos anos 90 conhece muito bem esse filme. Assisti esse filme várias vezes na sessão da tarde, gente. Meu Deus do céu, perdi as contas. E é um livro, assim, que comemora uma coisa, assim, muito afetiva, sabe? Muito nostálgico também. E aí, eu gostei muito. É ótimo, né? Aí o que acontece, né? Aqui, né? Do que se trata o Homem Bicentenário? Aqui a gente vai ter um robô que ele é feito para auxiliar ali a família e também para ser meio que de comunicação, né? É um ano muito futurístico, né? E dito isso, ele começa a apresentar umas coisas, ele começa a fazer umas coisas que o dono dele acha meio estranho. E aí, tipo assim, ele começa a agir com muita inteligência mesmo, né? Começa a fazer umas artes, assim, em madeira, né? Olha eu já falando aqui em base no filme, meu Deus do céu. Umas artes. E aí ele o dono dele leva ele lá na loja pra ver, né? Na loja, ótimo, né? Lá no local onde ele foi feito, na fábrica, pra ver se tá normal mesmo, se é assim e tudo mais. E eles perguntam se ele quer um reembolso, né? E que eles estão dispostos a ficar com esse robô. Mas o homem diz assim, não, mas isso aqui não é normal, então é um padrão diferente. Ele fala assim, isso aqui é uma anomalia e tudo mais, isso aqui não é normal. Mas se ele tá fazendo isso, então eu acho que vale a pena a gente ficar com ele. Aí ele fala assim, não, mas ele é meu. Aí ele fala assim, não, eu te pago. O homem fala, eu te pago. Ele, não quero. E aí ele leva ele pra casa e ele continua. E nisso ele vai se tornando assim um ser de muita inteligência mesmo, sabe? Ele começa a fazer várias coisas que são surpreendentes, né? E até ele faz algumas artes que acabam podendo ser vendidas e ele ganha muito dinheiro e ele começa a investir, o dono dele, né? Começa a investir nele mesmo, tipo assim, pra melhorar cada vez mais o soft dele, sei lá como é que se diz. Só que com isso, né, gente, o tempo se passa e para as pessoas, né? Mas pra ele já não tanto, né? Então começa a surgir algumas questões na cabeça dele, assim, né, do robô, né? Tipo, o que eu posso... Eu quero usar roupa, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero ensinar, eu quero... Sabe? Ele começa a ter, assim, meio que uma percepção diferente e nisso ele vai em busca de se tornar quase que um homem, né? E aí, gente, é basicamente isso que se trata, né? E aí, quando eu ouvi o audiobook, eu gostei muito, mas eu confesso que é um homem bicentenário, né, gente? Ou seja, é um homem de 200 anos. Então, assim, 200 anos, gente, é muitos anos. Então, eu acho que é um livro muito curto para se tratar de um homem bicentenário. Então, eu achei muito rápido, uma coisa muito corrida, sabe? Não foi fluido, foi corrido, entendeu? Parece assim que a gente não via o tempo passando, sabe? Como é, por exemplo, com Jane Eyre, que trata ali de um período, de uns anos e tudo mais, tu não consegue ser imergida o suficiente, porque é muito rápido, entendeu? Então, assim, eu tinha uma expectativa muito grande, né, com respeito a ele e a menininha, né, por causa do livro, do filme, né. Aí, não teve muito disso, entendeu? E foi muito rápido. Então, assim, quebrou um pouco, né, o clima. Então, dito isso, eu gostei, mas não favoritei, nem perto disso. Eu acho que eu dou umas 3,5 estrelas, tá? Pra essa leitura. Foi legal, mas não foi nada demais, assim, não achei, assim, coisa, assim, sei lá. Ele é um livro, é um clássico, né, do Isaac Asimov, né, um clássico, mas ele é futurista. Então, assim, ele tem, assim, vocês imaginam como que eram os filmes, como é que eram os livros que se tratavam do futuro, daquele futuro tecnológico e tal, aquela coisa assim, bem coisa de IA e tudo mais, só que imaginados lá naquela época, lá em, sei lá, que ano foi isso. Então, assim, tem umas certas limitações, né, mas não deixa de apresentar, assim, as coisas, dá pra entender, sabe, a parte que ele fala que ele fala bastante, né, dessa coisa, da química do cérebro, essas coisas assim, sabe, essas coisas mais técnicas e mais
científicas, dá pra entender, ele fala bastante, mas dá pra perceber que algumas coisas são muito antigas, sabe? Eu consegui perceber, assim, algumas coisas, não tudo também não, porque eu também, né, também não sou especialista em nada dessa tecnologia. Mas enfim, então é isso. Gostei e tudo mais, mas longe de 5 estrelas. Essas foram as leituras de abril. Agora a gente vai passar para as leituras de maio, que também não foram muitas, né, gente? Inclusive em abril eu li quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5. Li 5 livros em abril. E em maio eu li 2 livros. Apenas 2 livros, gente. É sobre isso, né? Ai, deixa eu pegar aqui. Aí. O primeiro livro que eu finalizei aqui no mês de maio de 2026 foi uma releitura que eu estava fazendo de 1984 do George Orwell. Eu tinha comprado essa edição em 2023. Eu li, eu acho que 1984 em 2021 ou em 2022. Foi uma coisa assim. E eu amei, né? Aí eu peguei e comprei essa edição da Pé de Letra, que ela vem assim com essas coresinhas, sabe? Na lombada. E eu achei que ia ficar muito lindo na estante. E aí eu comprei, entendeu? Então é que eu gosto das capas, né, da Pé de Letra. Eu comprei, e aí depois de tantos anos, né, porque eu comprei em 2023, e finalmente em 2026 fiz a releitura desse livro. E, gente, eu amei, continuo amando isso aqui. Gente, eu fico chocada o quanto eu me surpreendia com cada coisa, sabe? Do que se trata aqui? 1984, 1984, gente, ele se trata, assim, de uma época em que o mundo está dividido em 3. A Oceania, e eu esqueci o resto. Olha que maravilha, né? Eu esqueci, gente. Só sei que o mundo está dividido em 3. E aí, nessa divisão, tem o Grande Irmão, que é meio que quase como uma inteligência artificial, né? Só que ele não dita assim, obviamente, né? Em que ela está de olho na humanidade inteira. E na Terra inteira, né? As pessoas estão cheias de teletela, que como eles chamam lá, que é tipo uma TV que tem a câmera. E nessas câmeras, o Grande Irmão consegue observar todo mundo. E eles têm muita limitação. E eles não podem fazer muitas coisas, entendeu? Nada que vá contra o Grande Irmão, nada que vá contra o partido, né? Como eles chamam ali. E aí a gente tem o Winston. O Winston, gente, ele é um homem que trabalha meio que numa redação onde eles reescrevem. Não é redação, lá ele fala o nome lá, se eu esqueci. Mas ele meio que reescreve o passado. Como assim reescreve o passado? Se há um mês atrás o Grande Irmão disse que eles estavam distribuindo a cota de chocolate 2%, que a cota tinha aumentado para 4%, mas agora a cota abaixou. Então eles reescrevem todos os livros, todos os jornais, tudo que faça referência a isso. Eles mudam para o que é o presente. Então o Winston trabalha nisso. E o Winston sabe que isso é meio estranho, mas ele não... Como eles são muito incentivados a não escrever, eles não são incentivados, né, a escrever. Na verdade, ter um pensamento crítico é algo totalmente errado, né, e impossível ali naquele mundo de 1984. E aí, o Winston começa, assim, sentir, assim, essa coisa, assim, de que, tipo, tem alguma coisa errada, mas não sei exatamente o que é, e não consigo pensar, ele não conseguia pensar o suficiente para elaborar um pensamento para dizer, assim, o que tá de errado, sabe? Só que ele fica meio que fissurado por uma pessoa, né, por uma menina, e essa menina, ele percebe que ela tem alguma coisa, uma atração por ele também, mas ele também não consegue, assim, discernir, sabe, o suficiente. É como se fosse assim, gente, só que já é o que eu achei, né, mas eu tive a sensação de que era como se fosse um mudo descrevendo as coisas, porque um mudo que aprendeu a falar recente, sabe? Ele não sabe elaborar as conversas, as histórias, entendeu? A situação, mas não consegue elaborar a conversa, sabe? Porque ele tá aprendendo agora, entendeu? É tipo assim a sensação. Mas basicamente é isso que se trata. E aí, ele começa a questionar esse Grande Irmão, entendeu? Então, vai rolar aí esse desenrolar de se ele vai descobrir, se ele não vai descobrir, o que acontece, o que tem por trás. É isso que vai se tratar 1984. E aí, o que eu achei, gente?
eu gostei muito, gostei muito. É como eu falei pra vocês, é um livro meio que futurista, porque eu acho que esse livro foi escrito em 1930, alguma coisa assim. Então, 1984 era um ano muito distante naquela época, né? Então, mas assim, o jeito que o autor coloca como sendo um futurista mais assim, diferente, sabe? E eu não sei se vocês sabem, mas assim, o George Orwell, ele tinha uma personalidade muito, uma posição muito forte, assim, de criticar, né? De crítica à política. E toda essa questão, assim, ele tinha um posicionamento muito forte sobre isso, e ele colocava tudo isso nos seus livros. E aqui em 1984 não é diferente, ele destaca muito esses pontos, sabe? Mas é um livro que eu acho que todo mundo que está começando a entender ou está sobre política deveria ler, ou então, que já sabe, né, dessa questão política, deveria ler, porque faz a gente perceber o quanto a gente é moldado, me fez perceber isso, né, o quanto a gente é moldado pela sociedade realmente, sabe, o quanto, até que ponto a gente tem um poder de fala e um poder de decisão, sabe, é surreal, é um livro que abre muito a nossa mente, principalmente se nós formos mente aberta, vai deixar mais aberta ainda, entendeu, é um livro muito legal, então eu gostei bastante, e aí com certeza, né, 5 estrelas favoritadas para essa releitura. Aí o próximo livro que eu li em maio foi O Poder do Subconsciente, que é um livro de autoajuda, diria assim. E é um livro que vai tratar basicamente sobre o poder que o nosso subconsciente tem, o poder que ele é capaz de exercer na nossa cabeça, na nossa vida. Quando eu comecei a ler esse livro, gente, eu tinha uma outra cabeça, tinha um outro pensamento sobre a vida, sobre as coisas. E esse livro, ele usa um pouco alguns textos bíblicos para mostrar o quanto aquilo que ele está falando é real, o quanto aquilo faz sentido. E aí, como eu já falei, né, algumas vezes para vocês, mas para quem não sabe, né, eu já era de uma religião, e aí agora eu não sou mais, né, não pertenço mais. E quando eu pertencia, eu não lia muitos livros de cunho religioso, a não ser só se fosse da minha religião. Então, quando eu comecei a ler O Poder do Subconsciente, eu ainda tinha aqueles pensamentos, né, que foram me instruídos ali na religião. E eu lia bem assim, ai meu Deus do céu, esse homem tá falando coisa com coisa, tá falando besteira, eu não tô entendendo nada, isso aqui, ridículo, não, isso aqui não faz sentido. Tipo assim, aí depois do meio pro fim, quando eu dei um tempo, né, dessa leitura, e quando eu finalmente vim finalizar ela em maio, gente, eu fiquei assim, chocada, entendeu? Eu fiquei maravilhada, chocada de um ponto positivo, gente, porque eu fiquei maravilhada com o poder que o subconsciente pode ter. E gente, eu sempre acreditei nisso, só que a gente agrega a quem? A Deus, né? Eu vou dizer por mim, né? Eu agregava a Deus, que aquilo estava acontecendo comigo, que era Deus, entendeu? Eu ainda sei, ainda penso assim, né? Que seja Deus, mas que seja algo divino, né? Pra fazer isso. Mas aqui nesse livro, ele mostra o poder que o divino coloca na nossa mente, que faz o poder que é e que faz a gente mudar tanta coisa, que faz as coisas acontecerem na nossa vida, sabe? Então, eu achei muito surpreendente, porque todas as coisas que foram faladas aqui, eu acredito fielmente, sabe? Antes de finalizar essa leitura. E aí, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, porque eu achava muito assim, ó, quando eu pensava muito assim, eu quero que aquilo aconteça, eu quero que aquilo aconteça, eu quero que aquilo aconteça, a coisa acontecia. Ou então eu não quero que isso aconteça, isso não vai acontecer, e realmente não acontecia. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, obrigado, meu Deus, alguma coisa assim, né, ficar gratidão, ficar muito grata e tal, mas eu sabia que no fundo fui eu que prezei pelaquilo, fui eu que quis aquilo, sabe? Eu não sei explicar, mas é isso, assim. É isso que eu sinto, e é isso basicamente que esse livro ele vai abordar, nesse ponto de vista. Meio que como se fosse a lei da atração, sabe? Ele não usa essa palavra, eu acho que ele usa 1 ou 2 vezes, mas é meio que isso. E aí ele aborda pontos sobre a carreira, sobre casamento, sobre... o que mais? Sobre realizações, sobre sonhos, sobre metas. Ele aborda tantos pontos, sabe? Eu achei um livro muito legal. Eu acho que se você tem a mente aberta, né, para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de autoajuda, eu acho que vai ser interessante dar uma chance para essa leitura. Mas é um livro que eu posso dizer que não é para todo mundo, sabe? Não é para todo mundo mesmo. Eu, com certeza, gostei muito. No começo, como eu falei, não tava gostando muito, né, por causa das minhas crenças e tudo mais, né.
Mas como as coisas mudaram muito do meio pro fim dessa leitura, no sentido da minha vida, né? Então, assim, ó, eu achei espetacular. Então, eu gostei bastante de fazer essa leitura. E com isso, gente, foram as leituras. Finalizamos as leituras, né? Eu li só 2 livros, como eu falei, em maio, né? Inclusive, foi o... Não, eu ia falar que foi o primeiro mês, né? Mas, enfim. A minha meta, né, como vocês sabem... Não era eu, né? Como vocês deveriam saber, melhor dizendo, era ler pelo menos 3 livros cada mês. E aí, em maio, eu acabei descumprindo isso. Só consegui ler 2, finalizar 2 livros. Mas, assim, em maio, minha vida tava tão, assim... Tão uma loucura, sabe? Eu tinha desandado um pouco, né, nas leituras, maio e junho também. Mas, enfim, isso a partir de junho a gente vai deixar pro próximo vídeo, né? É isso, gente. É isso que foram as leituras que eu fiz aí, realizei nesses 2 meses, né, de abril e maio. E eu espero melhorar cada dia mais, melhorar as leituras, né, na questão de quantidade, né, porque na questão de qualidade eu acho que tá bom. Olha, Ana. E é isso, tá bom? Então se inscrevam aí no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos, né, de leituras de junho, de julho, né, que a gente tá em julho já, né, então eu vou fazer, como eu mencionei no último vlog também, eu vou falar mais sobre outras coisas, sabe, sobre outros assuntos, vídeos específicos. Então se inscrevam aí pra vocês me ouvirem falando um pouco mais. É isso, gente. Não deixem de clicar no gostei se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso.